I've never seen anything like this. This is sensational stuff. Bem, bem-vindos a mais um Ponto Break. Vamos então falar dos jogos relativos à quarta-feira, dia 20 de 4 de 2022. Começamos aqui com o jogo do Dominic Thiem, que acabou por perder como nós tínhamos previsto frente ao John Millman, mas fica aqui algumas das jogadas, principalmente essa jogada que é uma imagem de marca do Dominic Thiem, uma grande jogada, uma backhand cruzada e depois uma grande backhand paralela, uma grande imagem de marca. No final do jogo ganhou John Millman, mas acabou por dizer isso. É um jogador, é um campeão, venceu o US Open, tem 15 títulos ATP, está a regressar ao seu momento, está a regressar à sua forma que nos habituou. É um jogador que tem um talento diferenciado no circuito, pela disponibilidade física, pela forma como percebe o ténis e joga o seu jogo, e pronto, tivemos aqui um bom registro. É um jogador que à partida vai estar no Australian Open, que será daqui a pouco mais de uma semana, e por isso deixo aqui então esse reparo. Antes de passarmos já para os jogos de amanhã, dizer que o nosso João Sousa perdeu. O Vina Maneirense não teve grandes argumentos para contrariar o número 1 do Brasil, Tiago Monteiro, tendo perdido com parciais de 6-4 e 6-3, praticamente em 1 hora e 30 minutos de jogo. O nosso handicap, que era o mais 3,5 a favor do português, não foi cumprido, já que perdeu por uma diferença de 5 jogos. A Camila Giorgi, que nós tínhamos lançado contra a Jasmine Paolini, acabou por não se verificar. A Georgia jogou não com a Paulini, mas jogou com a Lake Loser Corpacho, porque a Jasmine Paulini saltou do quadro, fez o wheel draw e acabou por não haver então o jogo entre Camila Jorge e Jasmine Paulini. Nos jogos que tínhamos salientado, tivemos David Goffin, que parecia que estava ali a fazer um favor ao Novak Djokovic e acabou por não jogar o jogo que tinha apresentado em Marrakech e principalmente em Monte Carlo. Pode ter sido de algum cansaço, o fator público poderá ter pesado por o lado do Filipe Krejinovic. A verdade é que o David Goffin perde em 2 sets limpos. Já a Jaber venceu, como nós tínhamos previsto, a Vondrashova. A Niemer teve à frente, break à frente no primeiro set, mas depois acaba por perder e perdeu no final por 2 sets a 0. Lorenzo Musetti ganhou, mas o terceiro set foi um tie-break. O Evans teve break à frente, teve break atrás, depois teve um break à frente, não conseguiu aguentar o break, acabou mesmo por perder por 2-0. O Ivasca ganhou o Pedro Martínez. O Ivasca, que nesse tipo de torneios, nesse tipo de categoria e superfície, é sempre um jogador muito perigoso, e mostrou isso contra o Pedro Martínez, que era um jogador da casa e um jogador especialista em terra batida. O Elige Emer foi o jogador que para mim mais desiludiu frente ao Lourenço Sonego. Sonego vinha de Monte Carlo, não fez, na minha opinião, grandes exibições por lá. Pensava que o Elias Ymer poderia surpreender, podia aproveitar esse momento onde o jogador italiano podia oscilar muito de um torneio para o outro. Acabou por não fazer, levou o break muito cedo e a partir daí praticamente desapareceu do jogo, como nós costumamos dizer. Vamos então aqui começar com os jogos. Eu começo com os jogos de Barcelona, porque para mim é um torneio ATP 500, e depois partimos então para o jogo de Belgrado e por último as mulheres, as senhoras, no WTA de Stuttgart. Começando aqui com o Fucsovics, que vai jogar com o Delbonis, e essa odd aqui, não concordo com esta odd do Marton Fucsovics, porque o último jogo entre os dois foi em Génova, em terra batida, em 2019. O Delbonis ganhou 6-4, 6-2. É verdade que já vão 3 anos. Lá para cá, muita coisa mudou. Mais idade para o Federico Delbonis. No entanto, o Federico Delbonis é um jogador de terra batida. O Marton Fucsovics é um jogador mais de superfície rápida. Gosta de acelerar mais os pontos. Gosta de subir à rede. O serviço ter um impacto no adversário. Coisa que na terra batida já não se verifica tanto. Claro que, como eu disse no ponto break anterior, esta terra batida é ligeiramente mais rápida do que a de Monte Carlo. E vimos um Fucsovics a jogar bem em Monte Carlo, acabou por perder frente ao Diego Schwartzman na segunda ronda, mas mesmo assim deixou bons sinais. Venceu hoje o Jordan Thompson por 2-0, um jogador que é de superfície rápida, não é de superfície lenta. E, no entanto, a odd do Thompson podia fazer tender sempre para o Thompson, porque a odd do Fucsovics, tal como olho para esse jogo, começou desajustada, baixa. No entanto, tivemos aqui um Delbonis que perdeu contra o Zverev na segunda ronda de Monte Carlo.
No entanto, para quem viu o jogo, o Zverev não deu qualquer hipótese, serviço bomba, muito confiante e não deu a mínima hipótese ao Delbonis. Na ronda anterior tinha vencido o Munar, o jogador especialista também está rebatido, o jogador que vai jogar este torneio e joga em casa, venceu 2-1 e jogou muito bem. Depois venceu, perdeu com o Souza, perdeu com o Andy Murray, perdeu com o Nick Kyrgios, Indian Wells, perdeu em Santiago com o Tiago Monteiro, perdeu no Rio nos oitavos contra o Alcaraz, que não é surpresa nenhuma, o Alcaraz acabou por ganhar o torneio, mas venceu o Galeno Riveros, em Buenos Aires perdeu 2-0 contra o Casper Ruud. O que quer dizer é que temos aqui um Delbonis que este ano já fez 11 jogos em terra batida, venceu 5, perdeu 6. A verdade é que o Fuksevich fez 3, venceu 2, perdeu 1. Claro que em termos de rácio, temos aqui um Fuksevich com melhor aproveitamento na terra batida do que o Federico Delbonis. No entanto, há muitos menos jogos, há muita mais imprecisão e é preciso ter sempre cuidado nesse aspecto. O que eu aconselho nesse jogo, acima de tudo, na minha forma de trabalhar e na minha forma de ver o mercado, esta do Martin Fuksevich não tem valor de apostar a longo prazo. A curto prazo pode ter, pelo momento, pela confiança, por ter vencido de uma forma convincente o Jordan Thompson. No entanto, como já disse, por não ser um jogador desta superfície, é normal que tenha tido mais facilidades, embora que essa coisa das superfícies é muito bonita para justificar os resultados, mas a verdade é que há 10 anos tinha um impacto muito maior do que tem hoje em dia, porque os jogadores são muito mais bem preparados, psicologicamente, fisicamente, tecnicamente, para conseguir ter exibições muito boas nas três tipos de superfície: terra batida, piso duro e relva. E basta ver que, por exemplo, o Casper Ruud sempre foi rotulado um jogador de terra batida e tem bons resultados, e o melhor título, ou a melhor exibição é em piso duro, por isso vale o que vale. No entanto, há sempre jogadores que têm uma aptidão natural para uma superfície mais lenta do que outros. Aqui, sinceramente, focaria-me em duas coisas principais: mais 2,5 do Frederico Delbonis, ou então um Overgames. O Overgames temos que ir para o jogo. Acho que temos que ir para o jogo. Seria a linha de 21,5. Não está apetecível neste momento. Seria claramente para apostar em live. Caso, por exemplo, o Federico Delbonis entre bem, comece a servir bem e nota-se claramente que ele está ali a servir e está a ser difícil do Martin Fuksevich pontuar e ter breakpoints a seu favor. E aí sim prever um jogo mais longo, embora possa se resumir em 2 sets. Depois temos aqui o jogo do Francis Tiafoe, que é um jogo também interessante de se acompanhar. Vai jogar contra o Delin. O Delin é um jogador da casa, no entanto tem feito mais jogos em Challenger, tirando, lá está, Marrakech e Monte Carlo. Em Monte Carlo perdeu contra o Munuri, venceu o Munuri, perdeu contra o Urcaz 2-0, mas antes tinha vencido o Taro Daniel, tinha vencido o Manarino. No entanto, por exemplo, já em Marrakech perdeu com o Boutique Vazanchuk e com o Echeverry, em Conception 2 no Challenger. Já tem aqui 3 jogos da parte da qualificação. Tem aqui, venceu o Rincon, o Munuri e o Guinart, todos jogadores de Challenger, por isso são jogadores dentro daquilo que é o estado do Delhi. E vai jogar contra um Tiafoe que perdeu contra o Wisner em Houston. Não tem aqui jogo, tem 3 jogos em terra batida, venceu 2, perdeu 1, venceu o Cuevas, mas depois perdeu com o Wisner na final, nos quartos de final, aliás. No entanto, é um jogador sempre que mete sempre muita intensidade, tem uma boa velocidade. Eu aqui concordo com o do Francis Tiafoe. É um ATP 500, é um torneio que ele vai se esforçar para ganhar, vai se esforçar-se para chegar o mais longe possível, e por isso aqui acho que a vitória do Francis Tiafoe é um modo interessante. Lá está, um 65, um 80 seria o ideal, mas no entanto é a única coisa que vejo aqui com algum valor, embora possa ser um jogo para ir a 21,5, o mercado também já indica isso, por isso não me parece com valor, na minha opinião. Depois seguimos então para... vamos aqui a intercalar e vamos pôr o jogo da Sanders contra a Raducanu, que é um jogo do torneio de Stuttgart. E aqui porque que eu escolhi o jogo da Sanders contra a Raducanu? É simples. A Raducanu está a fazer uma preparação já há algum tempo, há sensivelmente 2 meses em terra batida, está-se a esforçar. Claro que a parte dos patrocinadores também ajudaram a ter melhores condições, melhor treinador, melhores condições para preparar esta época de terra batida. A Raducanu venceu esta adversária em Nottingham 3 no ITF o ano passado, 2-0, 7-6 e 6-2. Claro que a relva sobressai muito mais o jogo da Raducanu do que terra batida. No entanto, quero ver até que ponto essa preparação
essa tentativa de melhorar os resultados em terra batida vai surgir já neste torneio de Stuttgart. É um ATP 500, é um ATP com prestígio e por isso esta odd de 1,65 não é uma má odd para se apostar. No entanto, por não saber como é que ela vai estar fisicamente, como é que vai conseguir se adaptar à questão da terra batida. É verdade que ela fez muitos treinos, preparou-se, contratou treinadores que têm uma visão e um melhor approach na terra batida. No entanto, não sabemos como é que ela vai estar fisicamente e como é que vai estar a jogar. Porque o último jogo dela foi na Billie Jean King Cup, um jogo de seleções, e a Raducanu perdeu contra a Vondrashova. Antes disso tinha jogado em Miami, perdeu contra a Siniakova na segunda ronda. Ainda no Els ficou para a terceira ronda para a Martic. Temos aqui maus resultados, tirando aqui um jogo contra a Martikova na Billie Jean King Cup, a jogo de seleções, venceu, mas depois perdeu na ronda a seguir. Temos aqui, em termos de torneios individuais, perdeu na segunda ronda de Miami, perdeu na terceira ronda de Indian Wells, perdeu na primeira ronda de Guadalajara, perdeu na segunda ronda contra a Kovanik no Australia Open. Estamos sem saber como é que ela está psicologicamente e como é que vai encarar esta época de terra batida. Por isso aqui, embora tenha alguma tendência para olhar para o lado da Raducanu, por outro lado temos que olhar para o lado da Sanders. Em Stuttgart já fez 2 jogos, venceu o Gut e venceu o Kirpache, não é? Por 2-0. Em terra batida é uma jogadora que este ano já fez 2 jogos em terra batida e venceu os 2, que foi este torneio de Stuttgart. Na carreira, o ano passado, por exemplo, fez 16 jogos, venceu 11 e perdeu 5. O ano passado, a Raducanu não tem jogos em terra batida. Desde 2018 para cá, não tem nenhum registro em terra batida. Nenhum jogo realizado em terra batida. Por isso, acaba por ser uma incógnita saber como é que ela vai estar. Aqui, tentaria apostar no under 22,5. No entanto, na minha opinião, mais importante do que apostar esse jogo é perceber como é que a Eina Raducanu vai se estrear na terra batida. Por isso, qualquer mercado aqui acaba por ser apenas um tiro no escuro, um exercício de pura especulação e, na minha opinião, não gosto de basear-me na especulação, basear-me nos ses, gosto de basear em factos e há poucos factos aqui para apresentar. No entanto, achei importante colocar esse jogo porque sei que há muita gente interessada no jogador Raducanu, por ser a Raducanu. No entanto, acho que é um jogo para ir ao vivo e aí sim terá as nossas conclusões. Depois partimos aqui Carlos Taberner, que vai jogar contra o Ogélia Assim. E porquê que eu escolhi esse jogo? É simples, o do Ogélia Assim para mim parece-me baixo. O Carlos Taberner venceu hoje o Sebastián Corda por 2-0. Sebastián Corda que tinha em Monte Carlo eliminado, por exemplo, o Carlos Alcaraz e depois perdeu contra o Taylor Fritz. Aqui o Ogélia Assim em Marrakech perdeu contra o Molken 2-1. Em Monte Carlo perdeu contra o Musetti. É verdade, o Musetti num bom registro. Mas vem de 2 derrotas nos últimos 2 torneios onde participou. Em Miami perdeu contra o Kamanovic na segunda ronda. Ainda no Els perdeu na segunda ronda contra o Boutique Vizantchuk. Em Marselha perdeu na final contra o Rublev. São maus resultados. Nos últimos 6 jogos tem uma vitória apenas. Em Marrakech na primeira ronda frente ao Ben Sherik, né, por 2-0. O jogador mais fraco que defrontou até aqui. E o modo 1.45 é verdade que é treinado pelo Tony Nadal, que conhece muito bem as características da terra batida. Conhece muito bem as características que vão-se jogar em Barcelona. Mas mesmo assim, não é o Tony Nadal que vai jogar. Hoje ele é assim porque não está num bom momento. E esta odd contra um jogador da casa, não é? Para mim parece-me extremamente perigosa, porque o Carlos Taberner joga em casa, também conhece muito bem, venceu o Sebastián Corda sem grandes dificuldades, está num bom registro. Este ano já fez muitos mais jogos em terra batida do que o Gelésimo. O Gelésimo fez 3 jogos, uma vitória e 2 derrotas. Já o Taberner tem 23 jogos esta época em terra batida e venceu 15. O ano passado tem 36 vitórias e 17 derrotas. O ano passado o Angel Assim fez 10 jogos, 4 vitórias, 4 derrotas. Estamos a falar do Carlos Taberni que é especialista em terra batida. Só sabe jogar em terra batida. Está a jogar em casa. Público a seu favor. O modo 1.45 é um modo para mim muito baixo. Até parece-me aquilo que eu tinha dito hoje sobre o jogo do... deixa-me aqui recordar.
do Pedro Martínez, o jogo do Dominic Thiem. São jogadores que não estão no momento e o mercado tem medo de cotá-los lá para cima. É aquela tal questão do favorites long shot bias. Aqui o underdog para mim é o que tem mais valor e eu focaria-me na linha do mais 3,5 do Carlos Taberner a 1,75. Era a minha aposta para esse jogo. No entanto, podem sempre ver o jogo ao vivo. Passa na Betano. Já agora, quem não tem conta na Betano, tem aí 5€ grátis dados pela casa e a Academia oferece mais 5 utilizando o cupom Academia5. Por isso aproveitem e além disso passa os jogos do ATP de Belgrado, ATP de Barcelona, por isso não tem desculpa para não verem os jogos. Depois passamos então para o Federico Coria, que vai jogar contra o Dimitrov, um bom Dimitrov, um Dimitrov que está a crescer, está a mostrar capacidade de discutir em grandes palcos. Temos aqui um Federico Coria que vem de uma vitória frente ao Girona na primeira ronda de Barcelona. Em Marrakech perdeu na semifinal contra o David Goffin. Tivemos em Miami, perdeu contra o Brooksby logo na primeira ronda. Em Dornelles perdeu logo na segunda ronda frente ao Evans. E em Santiago do Chile perdeu na primeira ronda frente ao Hoffman. Por isso aqui temos um jogador que também tem muitas dificuldades de apresentar resultados. O Dimitrov perdeu com o David Fokina, finalista vencido de Monte Carlo. Perdeu por 2-1. Atenção, podia ter vencido até o jogo, teve hipóteses para isso. Fez um bom Monte Carlo. Eliminou o Urcaz, eliminou o Kasparov por 2-0, eliminou o Leovic, eliminou o Bazashvili. Em Miami, ainda no Els, não fez um mau torneio. Perdeu nos quartos de final contra o Rublev, o que não é mau, na minha opinião. Em Miami, aí sim, perdeu na segunda ronda frente ao McDonald's, aí já acho que há um resultado pesado e mau. Aqui vejo um jogador que, é verdade que o Federico Coria é um jogador mais de terra batida do que propriamente o Grigor Dimitrov. No entanto, o ano passado o Coria fez 59 jogos em terra batida, venceu 39. O Grigor Dimitrov fez 8, venceu 3, perdeu 5. Este ano, 8-5 para o Federico Coria e 4-1 para o Grigor Dimitrov. Aqui para esse jogo, o que é que eu recomendo? Eu, sinceramente, pelo estilo de jogo e pela backhand do búlgaro, sendo um ATP 500, um torneio de prestígio, um torneio onde ele vai querer mostrar-se, eu acho que o menos 2,5 para o Grigor Dimitrov, ou até, na minha opinião, até pode ser um 2-0 para o Grigor Dimitrov, está a 2,10, é uma aposta muito mais ousada do que o menos 2,5, porque pode ser em 3 sets, mesmo assim o handicap pode ser vencedor e até pode perder e a aposta ser vencedora. Por isso... vamos ver, não é? Vamos ver como é que correm as coisas. Não, perdendo não dá. 7-6, 7-6, que são 14-12, não dá. Por isso, ele tinha que ganhar, mas em 3 sets. Se fosse positivo é que, mesmo perdendo, podia dar certo. Negativo, tem que ganhar sempre, obrigatoriamente. Por isso... eu aqui vejo o menos 2,5 ou o 2-0 a favor do Grigor Dimitrov, que neste momento está a 2,10. Depois passamos aqui para o Alexander Bublik, que vai jogar contra o Rusevuri. Acho que é um jogo interessante, porque o Bublik é sempre um jogador que não se pode confiar, mas ao mesmo tempo tem um talento que é capaz de jogar contra qualquer jogador e colocá-lo numa situação complicada. E basta ver que o Bublik fez isso há pouco tempo frente ao Wawrinka, fez isso contra o Galán Riveros, venceu o Andy Murray, venceu o Casper Ruud. É verdade que vem de uma distância frente ao Carreno Busta, mas não parece-me que foi por problemas físicos. Ele simplesmente perdeu o primeiro set, tinha break à frente, perdeu o primeiro set e andou. Já o Rusevuri venceu o Feliciano Lopes, jogador da casa, logo na primeira ronda de Barcelona. Em termos dos últimos 5 jogos, só tem uma derrota frente ao Sinner na segunda ronda de Monte Carlo. Venceu o Ott, venceu o Major em Monte Carlo na primeira ronda, na parte da qualificação. Em Miami ganhou um Cressy, ganhou um Nakashima em Phoenix Challenger. É um jogador interessante, é um jogador claramente que tem ténis. Agora, acho que é só o do Bublik é uma odd relativamente alta. Agora, qual é o perigo? É ele pegar e andar, né? É perder e pegar e andar e não se quer jogar os 2 sets. É um jogador que em terra batida não é a sua melhor superfície de longe. Quase sempre, se não sempre, joga mal.
basta ver os últimos jogos em terra batida. Tem feito poucos torneios ao longo dos últimos anos. Tem perdido mais do que vencido. Não sobressai muito o ténis dele, mas depois tem umas mãozinhas, tem uma capacidade invulgar. É muito talentoso. Muitas vezes utiliza o underarm serve, serviço por baixo, tem pancadas ortodoxas. Por isso, parece-me que esta odd está desajustada, mas não tem confiança suficiente nesse Bublik para recomendar, principalmente a vitória dele. Pá, poderia aqui olhar por um 22,5 na perspectiva de ir a 3 sets. Por exemplo, o último jogo entre os dois, o Ruusuvuori ganhou em 2021 em Winston-Salem por 6-2 e 7-6. Poderia ser um jogo aqui para isso, para ir a um tie-break pelo menos. No entanto, eu aqui não vou recomendar nada. É um jogo para ver, é um jogo que poderá ter valor. O valor está no lado do Bublik, mas é um jogador que não dá confiança a ninguém. Depois temos aqui o jogo que já é de Belgrado. Vamos ter aqui a estreia de Novak Djokovic, vai jogar o seu próprio torneio. Esse torneio é apelidado de torneio ATP Djokovic. Vai jogar depois de ter perdido logo na segunda ronda de Monte Carlo, onde perdeu com o David Fokina por 2-1. Notou-se claramente uma falta de ritmo, colapsou no último set, deu tudo no segundo e depois no terceiro estava completamente de rastros, falta o ritmo, está-se a preparar para a terra batida, é um bom torneio para ele, joga em casa, mas os resultados estão a demorar a aparecer. O Djeri já tem um jogo em Belgrado, ganhou na primeira ronda ao Medjedovic, parece quase o Medvedev, mas não, é Medvedovic. Venceu por 2-0, um jogador completamente desconhecido, digamos assim. O Dzerek perdeu em Monte Carlo contra o Tsitsipas por 2-0, mas ganhou o Soné, ganhou o Cressy, ganhou o Musetti em Marrakech nos quartos de final. É um jogador perigoso, é um jogador que é preciso ter sempre muito cuidado com ele, porque é um jogador que tem capacidade. Agora, contra o Novak Djokovic, depende como é que o Novak Djokovic estiver. Esta parece-me desajustado. São dos jogadores da casa, dos jogadores que se respeitam. Eu aqui, sinceramente, honestamente, iria para ou por um overgames ou para um handicap mais 5,5 do Degere. Epá, também não estou a ver o Degere a fazer, por exemplo, epá, pelo menos 6 games. Estou a ver pelo menos o Degere a fazer 6 games, não é? Por exemplo, ou então 6-4, 6-4, pelo menos isso. Pá, não estou a ver em casa, mesmo contra o Novak Djokovic sem ritmo, o Degere não conseguiu fazer no mínimo 8 games contra o Novak. Por isso aqui o 5,5 seria a minha opção para esse jogo. Depois temos aqui então o Leka contra o Andrei Rublev. Aqui escolhi esse jogo porque sinceramente eu acho que é só o do Rublev contra um Leka que é perigoso. O Leka fez bons torneios, venceu o Loxonen em Belgrado já 2-0. Jogou qualifying, já tem 3 jogos em Belgrado. Este vai ser o primeiro do Rublev. É um ATP 250. Não estou a ver o Rublev a chatear-se muito, ainda para mais quando há Novak Djokovic, onde há outros jogadores que podem claramente querer este torneio por estarem num patamar mais baixo do top 20. Tivemos um Leca que perdeu com o David Goffin na primeira ronda de Monte Carlo, mas venceu um Bonza, venceu um Laxonen, venceu ali no Santiago, um Santiago do Chile, venceu 2-1 o Oliveira. Parece-me aqui um jogador que é capaz de dificultar a vida ao Rublev. Esta odd parece-me um bocadinho proibitivo, é uma odd de baixa, na minha opinião. O Leca neste momento tem 11 jogos em terra batida, venceu 7 jogos. Aqui, uma vez mais, seria a pensar qualquer coisa como um 4,5 do Leca. Acho que esta odd do Rublev está extremamente desajustada. Vem de um torneio, vem de vários torneios onde chegou aos oitavos de final, perdeu com o Sinner 2-1. Em Miami perdeu com o Nick Kyrgios por 2-0. Em Dan Wells perdeu com o Fritz 2-0. Em Dubai venceu o Vesely na final por 2-0, tem um título. Vamos ver, isto é um torneio que para ele é pinners, como a gente costuma dizer, é um torneio que não tem muito prestígio dentro daquilo que é terra batida, há torneios muito mais importantes. Aqui foi a convite
e vamos ver até que ponto o Rublev simplesmente não se dedica àquilo que será a preparação para os torneios que aí vêm, Mutua Madrid, Roland Garros, que são torneios onde ele tem que se esforçar. Pode ser aqui, digamos, uma preparação em ritmo de treino e tentar preparar-se e estar na melhor forma para esses torneios de maior importância. Pessoal, este foi o Ponto Break. Não se esqueçam de deixar o like, ativar o sininho de notificações, subscrever o canal se ainda não subscreveram e deixar aí o vosso comentário se concordam com as análises, se não concordam, que entradas, que jogos é que são mais apetecíveis, que entradas é que vocês fariam para além daquelas que eu mencionei neste vídeo. Deixam aí, tem sempre o gosto de ler e também é assim que nós vamos evoluindo e vocês também podem fazer as perguntas que no próxima sessão do Ponto Break começo logo por responder às perguntas que foram feitas neste vídeo e assim temos sempre aqui uma correspondência, digamos assim, por ler. Pessoal, até uma próxima oportunidade.